E Deus fala muito através da palavra viva. E quanto mais a gente busca, mais a gente vê, mais a gente entende claramente o que Deus tem falado com a gente. A gente deixou de ser criança para se tornar homem. A gente tem que deixar para trás as nossas atitudes de criança. Essa leitura, ela muda vidas e ela vai mudar a sua vida. Quanto mais você procura, a Bíblia fala, mais você encontra. Oi, pessoal, eu me chamo Rebeca Lira Braga, mais conhecida como Beca, e hoje eu vim convidar vocês para participarem de um momento muito importante, o momento mais importante que eu compartilho com meu marido todos os dias, que é o momento devocional. É o momento que a gente para, vai ler a Bíblia, vai louvar, vai orar juntos, e hoje a gente vai fazer tudo isso com vocês. Hoje a produção colocou a doutora Rebeca Lira Braga como host oficial. Muito bom, amor. Uma salva de palmas para você, para sua vida. Vambora. Mas seja bem-vindo ao FormaCast, né? Aqui um podcast onde o nosso objetivo é formar, transformar pessoas em familiares e empreendedores melhores. E eu acho que esse tema, ele é realmente transformador, né, amor? Eu acho que muita gente tem curiosidade para saber como é que vocês fazem o devocional, como é esse pão diário, o que é isso, Rebeca, me ajuda. Então, a gente vai fazer juntos hoje, a gente vai fazer o do dia de hoje, né, amor? E vai ser muito legal. Perfeito, vamos nessa? Vamos. Vocês vão ver que a gente vai fazer conforme nós fazemos na nossa Em casa. casa. É bem simples, bem tranquilo. Tá aqui, ó. Vocês precisam de um pão diário. E eu queria, amor, presentear, inclusive. Deus colocou aqui no meu coração. Quem der mais comentários ou se engajar Ou mais. um comentário que tiver mais curtida, que aí a Perfeito. gente consegue achar facilmente. Perfeito. A frase de impacto do comentário que tiver mais curtidas, nós vamos presentear com pão diário. E é o que você precisa: pão diário e uma Bíblia. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o pão diário no dia. Eu quero fazer só uma observação. A gente tem o pão diário físico, eu acho que é muito importante, assim, você ter o pão diário físico, mas enquanto você não tem, você pode achar um aplicativo, baixa o aplicativo da Bíblia também, que aí você já começa a fazer, não tem esse problema. Mas depois aí você providencia seu pão diário, que é o devocional do dia. Então, bora lá? Bora. Outra coisa que eu indico, uma canetinha, tá? E eu gosto de colocar esses marcadores, como é que chamam isso aqui? É post-it. Post-it. Por quê? Porque vocês vão ver, através do hábito de vocês, que Deus fala muito, através da palavra viva, tanto da Bíblia como do pão diário. Vocês vão começar a entender que projetos pessoais, projetos familiares, resoluções de conflitos familiares, ou qualquer que seja, ele é direcionado, Deus fala através do pão diário, através da Bíblia, muito forte. Então sempre surgiram uma canetinha e um post-itzinho, ó, porque ao longo da palavra, o que Deus for tocando no seu coração e falando com você, você vai ali anotando, né? Verdade. Perfeito. Então, o livro que a gente vai ler hoje é 1 Coríntios 13, do Só- 4 ao 13. Só explicando antes, não sei se vocês conseguem ver, mas tá aqui ó, no início, ó, o dia e aqui ó, a passagem. Então você busca depois agora a passagem que a Rebeca acabou de falar na Bíblia. Então você vai ler primeiro a Bíblia e depois você vem ler o pão diário, né? Isso. Então diz aí, amor. Lá, 1 Coríntios. lá em casa eu leio a Bíblia porque eu gosto Ele sempre de gosta da falar. versão dele, ele ama essa versão da Bíblia dele, que é Importante. NVT, né? NVT. Nova versão transformada. Ele ama. Por quê? Porque é uma linguagem para mim mais direta, mais simples. A de Rebeca é muito mais inteligente, assim como ela é, entendeu, turma? Então, a gente tem esse acordo lá em casa que eu leio a Bíblia e ela lê, né, o devocional. Eu chamo também de pão diário. Explica aí, amor, enquanto eu acho qual é a diferença de pão diário e devocional. Nada, só o nome mesmo. É basicamente a mesma coisa. Tipo, é um livro que vai te orientar, por exemplo. Porque muita gente diz, eu vou abrir a Bíblia qualquer dia, qualquer hora. Pode, Deus pode falar com você assim também, mas assim, para sua rotina, o ideal é que cada dia você leia uma passagem diferente sobre um assunto diferente. E Deus, ele tem falado muito com a gente. Eu até contei no podcast anterior que desde o primeiro dia do casamento, o pão diário já estava em cima da mesa. Então, a gente criou realmente esse hábito, que é o hábito mais importante da vida.
Então vamos lá, show, amor. Vamos. E antes de começar o Pão Diário, a gente gosta também de fazer uma oração simples que eu queria estender a vocês, para que Deus possa tocar o nosso coração, que através do Pão Diário e da leitura bíblica, ele possa transformar e conversar conosco, né? Amém. Então, Paizinho, que o Senhor hoje, nessa manhã, fale aos nossos corações através da tua palavra diária, da tua palavra viva, Paizinho, dá direcionamento nos nossos projetos pessoais, profissionais, familiares, Paizinho. Esteja conosco hoje e sempre. Amém. Amém. Então, acharam aí 1 Coríntios, capítulo 13, vamos ler versículo 14, amor? 4, Não, amor. desculpa, versículo 4 a 13, né? Isso. Então vamos lá. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimentos desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas, quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Três coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Que lindo, eu amo essa Olha passagem. só, eu já tinha Também. grifado aqui e vou grifar mais porque Deus falou aqui no coração. Para mim, a gente sempre, né, faz esse reflexo do que, antes de ler o Pão Diário, o devocional, o que é que Deus fala mais no coração. Dentre outras coisas, de o amor, para mim, né, amor? De o amor ser o maior delas entre a fé e a esperança. Eu vejo aqui o amor de casamentos para famílias serem restauradas. E também, para mim, uma frase que me marca muito é que quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Isso é forte. Eu conheço tanta gente que precisa deixar as coisas de criança para trás, as brincadeirinhas, os deboches. Ah, eu tenho 30 anos de idade, mas eu tenho idade mental de 18 anos. Turma, é o princípio da evolução aqui. E é o único princípio da Bíblia e da nossa vida que a gente nunca vai conseguir atingir a maturidade de 100%. Nós somos seres humanos em constante evolução. A gente deixou de ser criança para se tornar homem. A gente tem que deixar para trás as nossas atitudes de criança, né? Tem que levar a sério isso. Isso me toca muito. Então, nessa leitura hoje, as duas coisas que me chamou muito forte é o amor como principal ato, o amor a servir ao próximo, a botar a necessidade dos outros acima da nossa, o amor da união matrimonial, famílias sendo restauradas, casamentos, enfim, isso me chamou muito forte. E também me chamou muito forte a questão de deixar as atitudes de criança, ou seja, evoluir, ser homem, né? Para Acho mim, que o se que tu é. mais me marcou é quando ele fala que tudo vai passar. As profecias vão passar. Tudo que a gente tem aqui hoje, tudo isso vai passar. Mas a única coisa que vai ficar é o amor. E aí ele termina dizendo que entre a fé, a esperança e o amor, a maior delas é o amor. Isso, isso eu acho muito forte. Foi o que mais me Perfeito. pegou, assim, no E texto de antes de hoje. abrir, o que é que a gente gosta também? Vocês vão ver. É assim, espero, e normalmente é assim. Deus fala nos corações através da palavra viva. Você vê que para Rebeca foi um assunto, para mim foi totalmente diferente. E depois ele confirma um assunto mais importante agora no devocional, que vocês vão ver que o devocional ele tem um títulozinho. E normalmente o que a gente reflete é o que o devocional fala, né, amor? É, Então vai lá. vamos ver. Eu posso vê-lo, é o tema de hoje. Agora vemos de modo imperfeito,
como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. A optometrista ajudou André, de 3 anos, a ajustar o seu primeiro par de óculos. Olhe no espelho, ela disse. André olhou a sua imagem e virou para o pai com um sorriso alegre e amoroso. Então o pai enxugou gentilmente as lágrimas do rosto de seu filho e perguntou: Algo errado? André passou seus braços em volta do pescoço do pai. Eu posso ver. O menino se afastou, inclinou-se e olhou nos olhos do pai. Posso te ver, pai. Ao estudarmos a Bíblia em oração, o Espírito Santo nos dá olhos para ver Jesus, a imagem do Deus invisível. No entanto, mesmo com nossa visão iluminada pelo Espírito e conforme crescemos em conhecimento por meio das Escrituras, vemos apenas um vislumbre da imensidão infinita de Deus deste lado da eternidade. Quando o nosso tempo aqui terminar, ou quando Jesus cumprir sua promessa de voltar, nós o veremos claramente. Não precisaremos de óculos especiais no alegre momento quando virmos Cristo face a face e o conhecimento como ele nos conhece. Os amados membros do corpo de Cristo, a Igreja. O Espírito Santo nos concederá a fé, a esperança e o amor necessários para permanecermos firmes, até que olhemos para o nosso amoroso e vivo Salvador e digamos: Posso vê-lo, Jesus, posso vê-lo. O que o Espírito Santo lhe revelou recentemente ao ler a Bíblia? Como crescer no crescimento de Deus o transformou? Jesus, ajuda-me a ver-te e a conhecer-te mais até o dia em que me chamares para o lar celestial. Forte, né? E aí a gente finaliza a palavra, né? Sempre com oração. Então vamos lá. Mas antes, vamos responder a pergunta? Certo. Porque a primeira coisa que eu pensei quando eu li isso é que parece que Deus ele vai tirando uma venda da gente, né? Então, quando a gente não tem um relacionamento íntimo com Deus, a gente tá distante, a gente vê ele distante. E aí a gente vai buscando ter um relacionamento com ele a cada dia, como a gente faz todos os dias. E quanto mais a gente busca, mais a gente vê, mais a gente entende claramente o que Deus tinha falado com a gente. E às vezes a gente tem a impressão que Deus tirou a venda dos nossos olhos. Na verdade, a Bíblia fala, né, que o Deus desse século cegou o entendimento. Então, parece que quando a gente vai buscando mais, parece não, acontece isso. Quando a gente vai buscando mais de Deus, melhor a gente vê Deus. E vai chegar o dia que a gente vai conseguir vê-lo face a face. Melhor você ver Deus e quanto mais você procura, a Bíblia fala, mais você encontra. E quanto mais você encontra, mais você conhece. E aí chega nesse momento que Rebeca acabou de falar, né? A própria palavra ela diz: Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu acho isso muito importante. E a gente antecipou um pouquinho aqui, né? Porque o que a Rebeca falou, vamos responder a pergunta. Então, o que o Espírito Santo lhe revelou recentemente ao ler a Bíblia? E foi justamente o que a gente fez ali antes de ler o Pão Diário Devocional. Aqui falou muito forte, né? E até a Rebeca complementou, do poder do amor, até maior do que a fé e a esperança. E o amor que a gente já falou um pouquinho, eu vou levar pelo momento que eu tô hoje tentando formar familiares, né, melhor, pessoas em familiares melhores. Deus falou no meu coração uma palavra sobre amor e união matrimonial. Uma vez que você saiu de casa, deixou pai e mãe e se tornou marido e mulher, uma pessoa só, aquilo ali é pro resto da vida. E Deus fala no meu coração que o projeto de Deus é a família, né? A Santíssima Trindade é a família, é Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o maior projeto dele pra gente é a família. E uma vez que a gente jurou aqui na terra e foi ligado no céu, a gente tem que permanecer firme e forte no amor de Deus. Então, buscar a Deus para conhecer essa verdade e através dele, como pedra angular da tua casa, sustentação sólida na rocha, como a palavra fala, tendo Deus no centro de tudo, esse amor, ele esse combustível, ele é reativado todos os dias e E mantém tudo é unido, né? transformado. E tudo é transformado na sua casa, na sua vida pessoal, na sua vida matrimonial, na sua relação com seus amigos. Tudo se transforma. Então, eu acho que isso aqui, gente, essa leitura que a gente tá fazendo juntos, isso aqui vai mudar a sua vida, assim como mudou a nossa. Nós não finalizamos ainda. Tem, né, a oração, que é o momento de
colocar a sua vida e a da sua família diante de Deus, pedir perdão ali pelos seus pecados. É uma conversa franca com Deus, direta, você e o Pai. E aí você colocar a sua vida diante dele, pedir perdão pelos pecados e pedir por aquilo que está necessitando ali no coração e na sua vida. Normalmente a gente faz isso. Só para completar, falei um pouco do amor e para mim o que chamou a atenção também novamente foi a questão de deixar as coisas de criança, as atitudes de criança e evoluir, buscar a maturidade e se portar realmente como homem e não como criança e fanfarrões, né? Isso me chamou muito forte a Bíblia. Então vamos fazer a oração. A gente vai fazer uma oração para gente, para vocês entenderem como é que funciona, né? E vocês em casa pedem aquilo ao Pai que tá ali no seu coração. E Pode ser? também é um momento para você, assim, agradecer, glorificar o nome de Deus, sabe? Porque tudo que a gente tem, gente, tudo que a gente tem do ar que a gente respira, foi Deus que permitiu. Então, eu acho que o mais importante é começar a oração glorificando mesmo o nome de Perfeito. Deus, para que ele seja louvado e que através da sua vida as pessoas possam ver Jesus. E aí, daí a gente agradece por tudo, por todas as misericórdias. E depois a gente vai pedir, né, o que está no nosso coração, que a Bíblia fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresentem suas súplicas a Deus. Então, na oração é o momento da gente fazer isso. A oração é uma conversa com o seu pai, assim como você conversa com o seu pai aqui na terra, né? O seu pai terrestre. Então, vamos lá fazer essa oração? Perfeito. Vamos nessa. Paizinho, nós te glorificamos, Paizinho, em tudo. Tudo é para honra e para tua glória. O Senhor é nosso Pai maravilhoso, nosso fiel companheiro, o conselheiro amoroso, nosso melhor amigo, o guerreiro maior, né, o Rei dos Exércitos, Paizinho. Esteja sempre presente conosco em todos os momentos da nossa vida. Amém. Nós somos gratos a Ti por acordar, por mais um dia de Tua graça, por ter uma casa, por ter o alimento, por ter um trabalho digno, por ter uma família decente, por tudo, Paizinho. Entretanto, nos colocamos e nos humilhamos diante de Ti, pedindo perdão por todos os nossos pecados, Paizinho, que são inúmeros e o Senhor conhece dentro do nosso coração. Nós suplicamos diante de Ti que nos afastamos cada vez mais dos frutos da carne e que o Senhor cada vez mais nos conceda o fruto do Espírito, Paizinho. Nesse sentido, o que eu te peço hoje, a nossa oração é que o Senhor nos dê o amor, a perseverança e a fé para que continuemos forte com o Senhor, para que quando o Senhor voltar, nós possamos te ver claramente e que o Senhor, Paizinho, cada vez mais nos afaste e nos evolua, nos afaste daquilo que é de criança e que nós nos tornemos homens e mulheres conforme, que busquemos a nossa evolução constantemente, uma evolução perto e próxima de ti, Paizinho. E da mesma forma que o amor seja bondoso, o amor não seja presunçoso, o amor não seja raivoso, o amor não seja ciumento, que o amor seja leve, que o amor seja de união eterna, que seja de vontade de servir, de botar a necessidade dos outros acima da sua, que seja o amor de família que una, Paizinho. E nesse espírito de oração, eu peço pelos todos os planos pessoais e profissionais de Rebeca, que são tantos. Eu peço também pelos meus, Paizinho, que o Senhor sonda o nosso coração. Eu peço pela nossa família, Paizinho. Eu peço pela família dos nossos colaboradores. Pelos nossos colaboradores também, vai dando noção criativa, Paizinho, espírito de colaboração, Paizinho. Todo espírito bom vai protegendo a família deles, Paizinho. Vai protegendo também todos os nossos amigos, os nossos colegas, Paizinho. Amém, Habita Senhor. aqui na tua casa, nos teus negócios, faz daqui a tua morada, nos Amém, blinda, Senhor. nos guarda, Paizinho, de todos os inimigos, de toda a inveja, de tudo que não presta, Paizinho. Guarda, blinda, Pai, blinda. Anjos acampados nesse exato momento, nos dar um dia e uma semana e final de semana abençoado, cheio do Espírito Santo e da proximidade da tua presença. É assim que eu te oro, Pai. Nos guarda, nos protege, nos ilumina. Amém. 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 E também pedir por toda a audiência que está aí acompanhando Obrigado também, pela né? sua vida que está assistindo a gente Isso. e que seja um início do novo tempo, né? Perfeito.
E só para a gente finalizar, a Rebeca sabiamente colocou essa rotina na nossa família, antes, quer dizer, logo após o café, da manhã. A gente começa com exercícios, com estudos, e depois a gente toma o café, e aí a gente começa com louvor, depois a gente vem para o pão diário, a leitura, né, da Bíblia, depois a gente vai para o trabalho e começa o dia firme e forte, cheio da presença de Deus. Amém. É isso. É isso? É. Esse foi mais um FormaCast. Se você gostou, curtiu, aprendeu, a gente incentiva muito que vocês curtam aí, compartilhem com quem precisa dessa palavra, dessa Comentem aqui oração, embaixo. para ganhar um pão diário, É né, amor? verdade, vai ter o sorteio do Pão Diário da Creative, o nosso Pão Diário da Creative, que Perfeito. é esse que todo Natal eu presenteio todo mundo, porque eu acho ele uma bênção, Deus fala muito com a gente. E a nossa Bíblia também é da Creative. Mas quem comentar aqui, né, que tiver o comentário mais curtido, vai ganhar o Pão Diário para começar logo a fazer na sua vida também, né? Perfeito. Não esquece de se inscrever também no canal, né, para escutar os outros podcasts. A gente tá aí com vários assuntos bacanas, né, com aquela missão maior da gente que Deus colocou no nosso coração, que é justamente ajudar na transformação, na formação de pessoas em familiares e empreendedores melhores. Se você veio do vídeo que é como inserir Deus na rotina e pulou para esse vídeo, amém, Deus abençoe, já compartilhe com alguém para assistir os dois. Mas se você só tá assistindo esse primeiro, volta pro vídeo de como inserir Deus na rotina, que tem tudo a ver com esse aqui, né? Perfeito. Isso aí. Deus abençoe. Deus abençoe.